Bom dia, esse dia, boa tarde, essa tarde, boa noite, essa noite. Meu nome é Pedro Luz e a videoaula de hoje vai ser sobre filosofia medieval, mais especificamente sobre a filosofia patrística e principalmente sobre o filósofo Santo Agostinho. Depois nós vamos fazer uma outra videoaula sobre a escolástica e São Tomás de Aquino, ok? Vamos começar então. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a filosofia patrística e sobre Santo Agostinho é entender o período histórico no qual essa filosofia se desenvolveu e foi importante. Esse período é o da queda do Império Romano. Reinos bárbaros estavam invadindo toda a porção ocidental desse império, no oeste da Europa. Esse é o início da chamada Alta Idade Média, na qual essa filosofia foi muito importante. O teocentrismo era característico desse período histórico. Isso quer dizer que a Igreja é o centro principal de todas as relações políticas, sociais, econômicas e culturais. O clero tinha a chamada hegemonia cultural e ideológica, ou seja, eles eram o único grupo social que tinha, na maioria das vezes, alguma alfabetização, que conhecia escritos novos e antigos e, portanto, conseguia produzir filosofias, teorias, etc. Justamente por isso que a maioria das teorias desenvolvidas nesse período tinha a ver com a religião, com Deus e etc. Estamos falando principalmente da religião católica aqui. Porém, uma coisa peculiar desse período com o início do desenvolvimento da patrística, o conflito entre fé e razão começa a diminuir. A razão começa a ser utilizada para justificar a fé. Elas existem juntas, só que a razão é subordinada à fé. Ela só existe para justificá-la. Já dizia Santo Agostinho, por exemplo, que eu creio para que possa entender ao mundo. Isso significa que se a fé é o conhecimento mais elevado e o real critério da verdade, então não cabe à filosofia e à razão tentar buscar a verdade, porque ela já é conhecida. A essa razão só cabe demonstrar racionalmente a verdade da fé, a verdade da religião. Nesse período também acontece o resgate de vários ideais de filósofos gregos antigos, Platão e Aristóteles principalmente. Isso aconteceu por meio de uma adaptação, e adaptação é uma palavra muito importante, porque antes havia um certo receio da Igreja Católica de estudar esses filósofos, já que eles eram pagãos, eles não eram cristãos. E por isso mesmo, eles não deveriam ser estudados pela Igreja, segundo eles na época. A filosofia, perceba, agora começa a se relacionar muito com a religião. E por isso mesmo ela está muito relacionada à moral, ao que a pessoa deve ou não fazer na vida, ao pecado, à origem do mal, a esse tipo de fator. Outra coisa importante que a gente precisa entender antes de falar da patrística de Santo Agostinho são as premissas católicas. Essas premissas, que são comuns a todos os crentes da religião cristã católica, são certas verdades indiscutíveis. Elas são, de certa forma, alguns dogmas, né? O primeiro deles é que Deus é um, ou seja, essa é uma religião monoteísta, não há outros deuses. Esse Deus que é um, ele é o criador de tudo que existe, ele é o criador. Ele é a perfeição, tudo que é perfeito. Ele é o belo, ele é o bem. Ele é o chamado sumo bem. Ele é o bem maior e o criador de tudo que é bom. Ele nunca é o horror, ele nunca é o mal, nunca é o ruim. Bem, vamos falar agora do Santo Agostinho, o grande filósofo da filosofia patrística. Ele foi bispo de Hipona, que é uma região do norte da Argélia que era dominada pelo Império Romano. Algumas das obras dele, caso você se interesse por ler posteriormente, são as Confissões e a Cidade de Deus. Ele teve uma influência muito forte de Platão, das ideias platônicas. Ele foi um dos primeiros a adaptar ideias de filósofos gregos para a fé cristã, conciliando a razão grega à fé cristã. Isso você vai ver já quando a gente começar a falar das teorias dele. Uma delas, por exemplo, é a teoria da iluminação. Essa teoria dizia que existiam dois mundos. Existia o mundo das verdades reveladas de Deus e o mundo material. Essas verdades reveladas estariam diretamente relacionadas à alma. E esse mundo material estaria relacionado, claro, ao corpo. Ele dizia que o mundo das verdades reveladas está sobre o mundo material, porque o mundo material para ele era a materialização de tudo que é ruim, do pecado. O pecado só existiria no mundo material. Uma palavra importante aqui é reveladas. Reveladas por quê? Porque, na verdade, ele dizia que Deus já fez todas as verdades. Tudo que é real verdadeiro já foi criado por Deus. Essas verdades, por estarem intrinsecamente relacionadas à alma,
Elas estão dentro de nós e nós podemos conhecê-las. Qualquer um que é criação de Deus pode conhecer as verdades reveladas por Ele. Mas isso a gente vai explicar como isso pode ser feito já quando a gente falar das confissões, ok? Agora vamos falar da origem do mal, porque aqui a gente chega numa contradição que o Santo Agostinho percebeu. Deus é o sumo bem, tudo que Ele faz é bom, e Ele é o único Criador, ou seja, Ele criou tudo. Portanto, Ele não pode ter criado o mal, que é uma coisa que não é boa, e por sua própria natureza, não pode ter sido criada pelo único Criador que existe, já que o único Criador que existe só faz coisas boas. Portanto, o mal não existe para Santo Agostinho. O mal não existe. Ué, mas como o mal pode não existir e a gente ainda fala dele? É mais ou menos como o escuro. O escuro, na verdade, não existe. O escuro é apenas a ausência de luz. A luz existe e a ausência dela não existe. É só algo que a gente chama de escuro. Portanto, o mal, assim como o escuro, é a ausência do bem. Tá? Assim também, por exemplo, como o frio não existe, ele é apenas a ausência do calor. O mal, então, ele na verdade não existe como uma entidade. Não há um ser mal que é o mal. O mal não é controlado também por nenhum ser. O mal é apenas a ausência do bem. O bem é determinado pelos mandamentos de Deus, por aquilo que Ele determina. E se eu não sigo o caminho reto de Deus, como o Santo Agostinho costumava chamá-lo, então eu vou para o caminho que é a ausência do bem, que é o caminho do pecado, o caminho do mal. Essa é a origem do mal para Santo Agostinho. Bem, agora a gente chegou num ponto muito importante da teoria agostiniana, que é o tema do livre-arbítrio. Para ele, o homem faz parte, querendo ou não, do mundo corpóreo, do mundo material. Porém, isso significa que desde que nasce, o homem é fruto do pecado, porque o mundo corpóreo, segundo a teoria da iluminação, é a materialização do pecado. O livre-arbítrio seria, portanto, uma oportunidade que Deus nos dá de escolher nos afastar dessa natureza pecaminosa que nós temos, desde que nós nascemos, de procurar seguir o caminho reto de Deus, achar o mundo das verdades reveladas de Deus. Porém, isso significa dizer também que o livre-arbítrio é a origem do mal nos humanos. Porque se eu posso escolher seguir o caminho reto, eu posso também escolher por não segui-lo. Ou seja, o livre-arbítrio também pode significar que eu escolho fazer o mal. Então ele tanto é um presente de Deus, como é, de certa forma, a origem do mal nos humanos. Agora, existe uma contradição que é muito comum se confundir muitos alunos quando estão estudando Santo Agostinho, que é a ideia da predestinação. Porque, afinal de contas, o Santo Agostinho diz que nós somos predestinados desde que nascemos a ter um certo fim. Mas como que eu posso ser predestinado a alguma coisa e ter o livre-arbítrio de escolher o meu caminho? A ideia aqui é que essa predestinação está ligada à eternidade. Ou seja, eu não sou eterno. Eu vivo na chamada temporalidade. Ou seja, eu nasço, eu cresço e eu morro. Por causa disso, para mim existe a noção de um passado e de um futuro, o que me dá a ideia de que eu consigo escolher o que eu vou fazer no futuro. Porém, Deus é eterno. E se Deus é eterno, não existe passado ou futuro para Ele, porque Ele sempre existiu e sempre existirá. Então, desde o início, desde antes de você nascer, Ele já sabe todas as escolhas que você vai fazer. Ele já sabe como vai ser a sua vida, o caminho que você vai seguir. Então, apesar de eu ter a escolha de seguir o caminho que eu quiser, Deus já conhece a consequência das ações que eu vou tomar, porque Ele é eterno e nós não somos. Nós somos temporais, nós somos contingentes, é a palavra que se costuma dizer. Bem, depois de toda essa discussão sobre a teoria de Santo Agostinho, a gente chega numa pergunta muito importante, que é, afinal de contas, como eu consigo conhecer e seguir o caminho reto e as verdades reveladas por Deus, né? A ideia aqui é a seguinte, e preste atenção na lógica desse raciocínio. Eu preciso me aproximar de Deus. A minha alma é eterna. Se a minha alma é eterna, então ela é mais próxima de Deus do que o meu corpo. Se a minha alma é o mais próximo de Deus, então para chegar a Deus, eu preciso focar-me na minha interioridade, na minha alma que está no meu interior, e não na materialidade, no exterior, porque é na materialidade, segundo Agostinho, que há o pecado. Como é que eu foco-me na minha interioridade? Por meio
da confissão. A confissão para Santo Agostinho não é necessariamente aquela que você faz numa igreja como um padre. A confissão é uma reflexão e uma humilhação perante Deus. Eu preciso refletir sobre as minhas ações para buscar alcançar o caminho reto, buscar o que Deus quer de mim. Eu preciso perder o meu orgulho, humilhar-me perante Deus e reconhecer que a minha liberdade de escolha só existe por causa dele. Ele a me deu. Essa reflexão mostra para a gente que eu preciso, segundo Agostinho, utilizar a razão para chegar à fé. Elas duas precisam coexistir, mas a razão está subordinada à fé. Ela é apenas um meio de alcançar aquilo que existe segundo a minha fé. Ao fim dessa videoaula é importante a gente ressaltar algumas coisas que são muito importantes para o estudante para ele conseguir se dar bem numa avaliação, entender de verdade a filosofia patrística. A primeira coisa é contextualizar, entender em que momento a filosofia patrística e Santo Agostinho existiram para entender por que eles foram tão importantes para a época. Conhecer, por exemplo, o fato de que ela surgiu na Alta Idade Média, no período de queda do Império Romano, e no momento de alto teocentrismo e de hegemonia ideológica e cultural por parte do clero. A segunda coisa importante é saber relacionar o pensamento agostiniano com o platônico. Ver, por exemplo, como a teoria da iluminação se baseia na doutrina das ideias, a divisão entre dois mundos, o mundo eterno das ideias, das verdades, e o mundo corpóreo, que no caso de Agostinho também é o mundo onde se materializa o pecado. Outra coisa que se relacionaria entre os dois é a ideia de imortalidade da alma, que no caso de Platão é a ideia, ele chama de ideia ou chama de verdade. A terceira coisa muito importante é você entender a mudança que a filosofia teve em seu papel nessa época. Agora a filosofia, por estar muito ligada à religião, está estudando também a moralidade, a moral, o que eu devo fazer, a ética de certa forma, E também entender que aqui passa-se a tentar conciliar a razão e a fé. Elas devem existir juntas, mas a razão está subordinada à fé. A fé deve ser o principal, a razão deve apenas justificar aquilo que a fé tem como verdade. Você para aí, esse vídeo maravilhoso sobre filosofia na Idade Média, ele tem um complemento fantástico sobre São Tomás de Aquino. Bota aqui, Pedro! Esse menino fantástico, iluminado, ele que fez mais um vídeo ótimo para complementar o seu estudo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Esse vídeo também vai estar aqui na descrição para você ver. E é isso aí, vai lá estudar, manda um joinha legal, dá uma assinada legal, compartilhar com a sua família, com o seu cachorro e com a sua avó que não sabe sobre São Tomás de Aquino, tudo bem? Beijo, tchau!